beleza. Ó, Não. Polêmica. Pura resposta, você já sabe. Não aceito trocar. Só para contrariar. Não aceito trocar. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí mais uma noite, mais uma rodada dos nossos intensos debates do Livro dos Espíritos. Estamos com a Amanda, aluna de Escola de Aprendizes, toda semana arrumando uma treta na internet para poder ter assunto na sua caderneta. É incrível, senhoras e senhores. Isso, eu vi ela postando polêmica lá para poder ter assunto. Não, mas eu mandei, mas porque eu tenho aqui, eu vou lá. Não, eu não vou porque eu estou evoluindo. Você que não tem assunto na sua caderneta, faça como a Amanda. Arrume treta com alguém na internet. Se não tiver internet, saia na rua. Arrume treta com vizinha. Fale mal da vizinha. Estamos aqui com o Profeta do Caos, o quinto cavaleiro do Apocalipse, o mensageiro do Apocalipse e do Caos. Estou aqui também, esse Patrício Romano, tentando evangelizar esses três hereges, tentando salvá-los do lago de fogo e enxofre do Apocalipse. Mas está difícil, senhoras e senhores. Esses hereges só na fogueira é que eles vão se consertar. E estamos aqui com o extraterrestre Jorginho. O extraterrestre perdido no nosso planeta, que vai ficar aqui por 5 bilhões de anos até a Terra ser consumida pelo Sol. Ele estará aqui conosco. Pô, e eu assisti o filme ET lá, o bichinho lá com um telefone, com um gravadorzinho, conseguiu fazer contato com a família, o Jorginho com nada, um monte de tecnologia, internet, não consegue conectar o planeta dele. Até o ET do filme de 1980 e pouco já conseguiu ir para casa e o Jorginho está aqui ainda. Esse ET aqui é inacreditável, cara. Esse ET aqui é analfabeto de tecnologia. Eu nem sei como é que consegui entrar na minha nave para chegar até aqui. Nossa, que chique. A Amandinha tomando chazinho, cara. Gostei, tá ficando claro. Vinho! Isso aí é vinho, rapaz. Tá fechado. Pra não entrar mosquito. Mosquito é bom para saúde, cria resistência biológica. Tá vendo? Vamos lá, então. Quem começa? E quem aprende, Babu? Eu não sei. Quem começou semana passada? Eu não lembro. Ordem alfabética, então começa com a letra A. Quem que é a letra A? Sempre me dei mal na escola. Ordem alfabética. Então vamos lá. Mas você tem a carinha de quem não é. Ó, o Babu tem a expressão específica e o DNA de quem ficava no fundão na escola, entendeu? Aquela turma lá do fundo que você, Amandinha, tem a cara da primeira carteira, não tem? Mentira, depois o cara escreveu no grupo lá hoje, pensei que era fazer um elogio da EG, ela falou assim, não, gostei mais da EG do que a E, porque é uma hora só, vai ser, nossa, olha lá. Ué, tá vendo? Comecei com isso. Quem vê cara não vê coração. Não vê coração. Eu ficava quietinha na aula da minha mãe, que ela foi minha professora há uns anos. Tá explicado. Pode ir? Vamos lá. Então vamos lá. Relações de além-túmulo. Pergunta 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Aí tem a letra A aí? Tá. Todo mundo entendeu? Todo mundo tá bem? Eu acho que isso é claro, né?
Lá não existe cargo, existe autoridade moral. Isso que é importante ficar claro, que é essa ascendência moral, não é qualquer outro tipo. Completo oposto do que a gente vê aqui na Terra. Aqui na Terra. Exatamente. Então, a 274A. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse, irresistível. Aqui cabe uma polêmica. Jorginho, polêmica. Eu sei até, pela expressão do Cláudio, ele já sabe até o que eu vou perguntar. Fale aí, senador, o que você já... Guru já pegou aí da minha pergunta. Saber o que quer dizer no dicionário, irresistível. Não, ele vai voltar para a pergunta 001. Porque, olha bem, nós não temos, nas anteriores, sobre a questão do livre-arbítrio, que cada ser é uma qualidade, é um atributo do ser, aqui fala irresistível, ou seja, aonde está a subtração do livre-arbítrio do outro? Porque você pensa bem, essa questão de livre-arbítrio, a gente tem sempre que ser colocada na questão moral. Aqui fala, tem até na tradução também do Salvador Gentili aqui e do Noleto, a mesma palavra. Eu disse irresistível, ou seja, existe momentos em que o espírito, na sua condição moral, lhe é tolhida a sua questão de livre por não saber gerir-se. Quer dizer, um superior lhe diz o que ele tem que fazer. Ou seja, então, o livre-arbítrio, ele é condizente com a sua condição de gerir si mesmo. Você está querendo dizer o que com isso? Que os espíritos superiores estão tirando o livre-arbítrio dos outros? É isso? Pode se cair nisso, porque nós estudamos que o livre-arbítrio é um atributo do espírito, e até Deus lhe permite isso. Mas aqui, senhor, vou dar uma de papo que vou começar a interromper o senhor. O senhor esquece que o livre-arbítrio ele não é amplo para os espíritos que estão inferiores. Assim. À medida que o espírito vai evoluindo, o livre-arbítrio ele vai aumentando. Então, nós não temos, como espíritos inferiores, um livre-arbítrio amplo como espíritos superiores, filho. Então, a gente não tem liberdade para fazer o que quer no universo. E aí cai naquele lance do pai com o filho. Você tem um filho pequeno, ele tem até um livre-arbítrio, até onde você vê. Você, aqui você já está fazendo coisa ruim, vem para cá, vamos fazer o certo. É a mesma coisa dos espíritos superiores. Vamos falar... Ele vê os umbrais da vida que existe no mundo espiritual lá e eles não exercem nenhuma coisa. Eles tentam conscientizar aquele pessoal pelo poder da palavra, pela persuasão. E não vai lá arrancar o pessoal à torta e a rodo lá. Convencimento. Isso. Sim, é isso que eu falei. Quer dizer, nós temos que entender que livre-arbítrio é uma condição moral de experiência em que o espírito pode se gerir. Se ele não consegue se gerir de maneira eficiente, os espíritos superiores lhe indicam um cuidado, um direcionamento até que ele possa por si mesmo se cuidar. Quer dizer, o livre-arbítrio ele não é amplo, ele não te é dado para fazer o que você quiser ou... Ih, Jorginho. Agora vai aparecer o ET ali, ó. Os extraterrestres começaram a fazer uma interferência aí na fala do Jorginho. Eu vou arrumar minha toga aqui. Vamos censurar o que ele tá falando aí. Aí, apareceu de novo. Essa palavra irresistível aqui seria a melhor palavra para ser usada? Com certeza. Que no sentido que ele pergunta, os espíritos inferiores podem escapar das autoridades dos superiores. Se pudesse escapar, tipo assim, no plano espiritual ia ser uma casa da mãe Joana, tá ligado? Então há limites ali que ele pode, e esse limite é através dessa evolução moral que culmina no quê? No livre-arbítrio. Então, eu dou como isso aí. Eu dou como exemplo o que nós estamos estudando lá dos mensageiros, por exemplo, e o que nós estudamos lá do Obreiro da Vida Eterna, por exemplo. Que eles têm fortificações lá no plano espiritual como se fossem castelos medievais, inclusive com armas de choque elétrico.
Por quê? Se for tudo livre, se deixar aquelas legiões de espíritos entrar lá, eles vão acabar com tudo. Então, o livre-arbítrio, nesse caso, ele tem que ser limitado, porque senão tudo que é feito de bom pode ser destruído por esses espíritos. Então, tem que haver uma limitação. Eles não podem agir à vontade, porque senão o universo vira uma bagunça. Vira o Brasil, por exemplo. Ô, Claudinho, nessa palavra limitação, não ficaria melhor, digamos assim, uma liberdade conduzida? Porque eu penso o seguinte, você falou nos livros do André Luiz. Você lembra aquela situação lá no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, quando aquela mulher chega... Jorginho, ó, travou. Isso que apareceu o Zé Pirinta lá atrás dele. Você viu o gatinho preto lá? Aquele lá é o zoinho. Aquela escada está ali porque ele gosta de ficar vendo a altura, entendeu? Então a gente deixa lá para ele ficar quieto. Volta a sua pergunta aí reduzida, que travou você. Não, aí é que tá. Como o Cláudio ele colocou o André Luiz em relação a essa palavra do limitado, e eu falei liberdade vigiada ou conduzida. Ele não considerou essa palavra correta. Mas eu digo em relação ao seguinte, no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, há uma situação que muita gente reclamou em relação a fazer a caridade, não entendeu qual era o problema. Chega uma mulher querendo entrar para ser atendida, e o André Luiz vai chamar a enfermeira. Olha, ela está precisando. Ela olha a situação, chama o chefe, fala assim, você não pode ser atendida aqui. E o André Luiz fala assim, mas aqui não é uma coletividade para auxiliar quem sofre? Aí ele explica a situação, que ela havia sido aborteira, uma situação. Aí que a gente vê, até para você praticar a caridade, auxiliar, você tem que estar, digamos assim, em condições de receber. Ou seja, há uma condição moral de auxílio diferente de uma caridade plena e há uma questão de gerir o seu livre-arbítrio em relação à sua moral. Então, eu lembro desse caso aí, era uma mulher que tinha vários pontos escuros no seu pescoço. Cada ponto era um aborto que ela tinha feito, né? Ela era uma profissional da medicina e tudo mais. Só que assim, ela se apresentou assim, toda coitadinha no portão, aí depois quando foi negado o atendimento, aí ela soltou os cachorros no pessoal. Então ela mostrou a verdadeira cara dela. Então, ela não tinha condições de ser atendida. Se ela entrasse lá, ela ia bagunçar tudo. As próprias vibrações mentais dela iria desequilibrar os outros que estavam lá. E nós vamos entender isso daqui a pouco. Como os espíritos superiores conseguiram ler nela esse fingimento dela. Então, ela fingia ali ser uma pessoa boa, assim, precisando de ajuda. Mas eu não entendo como liberdade conduzida, porque a palavra conduzido, aí sim você está tirando o livre-arbítrio da pessoa. Se você está conduzindo, eu entendo como liberdade, livre-arbítrio limitado, justamente porque você pode agir até um certo ponto. A partir daquele ponto, você não pode agir mais. Porque a sua cota de livre-arbítrio não te permite. É assim que eu entendo. Beleza. Amandinha, o que é que você pensa disso? Jorge. Não tenho comentário, não. Deixa eu arrumar minha toga aqui. Nossa, olha, eu acho que o Babu... O que é essa figura aí do Babu, gente? Mas ele vive tão gostando de fazer um da toga, meu. Esse cara... Esse Babu, meu. Você sabe o que é isso aqui, na verdade? Isso aqui, além de ser canga e para eu usar no parque da cidade para deitar no ar, eu me cubro com isso aqui quando a noite está muito quente. Eu durmo com a janela aberta, eu não tenho cobertor. Aí lá tem umas 3 horas da manhã, eu jogo uma canga, assim, porque eu durmo sem camisa, sem nada. Aí quando bate um friozinho assim, eu jogo uma canga, porque é a única coisa que não esquenta, cara. Por isso que tem umas cangas aqui no quarto aqui. Ainda mais pela quantidade de pernilongo que tem aí, realmente. Nossa, eu durmo de edredom todo dia, com calor, com frio. Nossa Senhora.
Amandinha, nós estamos também, porque eu tenho... Mas eu durmo com o ventilador ligado, né? Qual que é a lógica de ligar o ventilador e colocar edredom? Me fala, qual que é a lógica? Eu durmo acolhidinho, o edredom gostoso. Sim. O edredom leve, cara, ele serve de lençol, serve de canga, de cobertor. Maravilha, Amandinha, estamos juntos nessa. 1001 utilidades do Babu aí. Vamos embora. Embora. Pergunta 275. O poder e a consideração que o homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Lê os Salmos, acabou. Comente, senador, comente. Dê um tostão da sua palavra para nós, da sua sabedoria. Tostão! Eu prefiro réis, ó. Claudinho, me dê o réis da sua palavra. Que aqui está falando mais a questão material, né? Do poder. Né? Isso. Só porque você não você ocupou um grande cargo aqui, seja numa empresa grande, ou seja como a rainha, isso não quer dizer nada lá no mundo espiritual. Como diz lá no Evangelho, frequentemente é o contrário. Quem foi grande na Terra é um dos últimos no plano espiritual. E nós que é mediana, continuamos no meio da fila. A gente nem é lá, nem cá. Exatamente, Babu. Quem tem entre 1,75 m e 1,85 m, está na medida. Passou 5 e baixou, está perdido. Aí. E eu já me dei mal já nessa, já. Aí, Amandinha, manda a bala aí. Nós não vamos revezar, cada um fala uma pergunta? A Amandinha foi que foi, cara. A Amandinha tá hoje... Deixa eu terminar, então, essa aqui, daí depois vai outra pessoa. Amandinha, era tão bom ouvir a voz dela, lendo. Isso. Eles não querem ouvir minha voz. Então, pode ir? Vou ler a A, né? Tá legal. 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Os estoicos tinham muito disso, né? Esse negócio de posição, você já treinar aqui na Terra já, porque antigamente na vida romana do nosso amigo senador aí, você, para prosperar na vida, você tinha os cargos públicos, você tinha que participar da vida pública ali. Aí os estoicos normalmente pediam para se retirar dessa vida pública e fazer as filosofias longe, para justamente não andar com essa turminha de Brasília, vamos dizer assim, né? Esses estoicos, eles eram antirrepublicanos. Os romanos inventaram a república, graças a eles. Vamos embora. Então você agora, Babu. Agora é o Babu. Cada vez você é o próximo. 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra entre os espíritos de ordem inferior passa por humilhação? Frequentemente muito grande, principalmente se era orgulhoso e invejoso. Cara, ele sofreu um baque, né, quando chega. Não, é verdade, você pensa bem, o cara desencarna aqui pensando que ele é político e tal. Chega lá ainda meio abobado, o cara acha que vai ser recebido porque o cara é político. Se eu não me engano, acho que no Evangelho, eu não lembro qual a passagem que é, o que eu vou depois dar uma procurada, tem o depoimento de uma rainha, parece, uma mulher que foi uma rainha. Ela omite o nome, só diz que é rainha de França, uma coisa assim. Eu acho que é a rainha, aquela que foi guilhotinada,
Lá ela não diz. Ela não Tem dá, tanto no Evangelho e como no Céu e Inferno também. Também. Ela fala que ela chegou lá achando que ia ser, né, recebida como rainha. E ela foi recebida como a última dos seus servos, né? Então, é isso. Ó, pela minha sorte, é capaz de eu desencarnar, o pessoal nem reparar que eu desencarnei lá em cima. Eu tenho uma sorte com umas Mas, coisas. Babu, não, vamos sentir sua falta, Babu. Pode Mas eu tenho uma sorte com umas coisas, rapaz. Né? Por você. Vamos evocá-lo nas nossas reuniões espíritas. Eu também, não vamos esquecer de mim. Não, nós vamos trabalhar com Força Kardec. Evocamos aqui o espírito do José Eduardo Babu. Agora é você chegar lá em cima e ver que ninguém, todo mundo já superou rapidinho. Sabe? Isso. Eu vou ser aquele filme, tipo, esqueceram de mim, todo mundo sai. Se sai o busão para ir pro nosso lugar, aí fica o perdidão lá na rodoviária, ó, tipo, que é a cara de ué na rodoviária. Ô, Claudinho, se nós evocarmos o Babu, você fica encarregado de arrumar um médium competente, cara, porque para incorporar o Babu tem que ser o médium, hein? É sua obrigação. É só você, Jorge, não estiver na sessão respondendo a pergunta 001 do Livro dos Espíritos, que aí a sessão vai ser tranquila. 277, quem que é agora? Eu de novo? Sou eu. Não. Sou eu. Não, é o Cláudio. 277. O soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título não é nada. A superioridade real é tudo. Mas aí que tá, gente. Olha, isso é em tese, porque você pensa bem, se nós estivermos presos ao comportamento adquirido, você vê o general, mesmo que você não queira, você vai bater continência. Mas não respondeu a pergunta, os espíritos não responderam. Como não, Amandinha? Não, a gente sabe a superioridade que real... o título não é nada. Isso. Mas ele está falando se o soldado, depois, quando ele reencontrar, vai reconhecer como seu superior. Não, vai reconhecer como alguém, tipo assim, que reconhecia na Terra. Mas aí ele fala, a superioridade real é tudo. Real ele quer falar moral. Moral. Se o general for alguém de moral alta, vai continuar tendo ascendência sobre ele. Se não for, esquece. O general pode querer cobrar qualquer coisa. Não, mas lá na Terra foi seu general. O cara vai... Tá vendo, cara? Né? Vamos lá, 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados um com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. É todo o mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos de famílias ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem, os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Aqui tem um adendo do Kardec. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado, sem se falarem. Aqui também tem um ponto, quer dizer, no plano espiritual, como é uma sintonia, ou seja, por exemplo, vamos dizer que o nosso lar, todo mundo aqui crê no nosso lar. No nosso lar, tem uma categoria de espíritos padrão. Agora, os mais baixos disso não ficam no nosso lar, então eles não são tão misturados. Agora, dentro do nosso lar, espíritos mais equilibrados e menos equilibrados desse mesmo padrão se confundem com a sociedade. Lá existem os ministros que são mais evoluídos e existem os caras que trabalham
digamos, recém-chegados, quer dizer, mas você tem um padrão mínimo. Agora, numa comunidade como aqui na Terra, né? Aqui está misturado, aqui você vê pessoas que vivem lado a lado, o vizinho pode ser o chefe do PCC e o outro ser um juiz, e você é um Zé Ruela, como eu, entendeu? Mas mesmo nessa confusão dessa sociedade terrena que o Jorginho está colocando, se a gente for alguém de moral, a gente vai ter um boteco, risca-faca, que nem tem lá naquela padaria que o Jorginho gosta de levar nós lá. A gente não vai entrar naquele botequinho risca-faca lá, a gente vai para outro lugar. Aí, mesmo assim, tendo esses vários tipos de ordem, a afinidade vai levar você conforme a sua evolução, né? Eu gosto de música, você vai se reunir com o pessoal da música. Eu já gosto de estudar filosofia, vamos lá. Não, eu já gosto de encher o caneco lá no botequinho, vamos embora. Tipo assim, andam tudo junto, mas também como se fosse um invisível pro outro. Aquele lá anda no boteco, nem vou ficar perdendo muito tempo com ele, não, porque não é do meu tipo, vou para cá. Então, tem as afinidades aqui e lá no plano espiritual também, né? Mas eu acredito, gente, que aqui como encarnados, eu acredito que nós somos assim, tipo, mais ecléticos nesse sentido. Porque você pode ter conhecidos sem saber que a pessoa é humilhante, né? E tem até uma amizade, mas você não ser bandido igual o cara, mas você conhece pessoas, digamos assim. Eu conheci pessoas em escola de samba que eu nem sabia que o cara era bandido e tal. E a gente conversava, tomava café junto. Quer dizer, Jorginho tem amizade com o Castor, não sabia que o cara era bicheiro, tipo, mau elemento, né? Conte mais sobre isso. Não porque vem cá, gente, aqui na Terra, essa mistura é diferente de sintonia moral. Você é obrigado a conviver dentro do ônibus. Aqui é um ônibus onde todo mundo pega um bonde. No plano espiritual, a sintonia é moral, é diferente. Tem os parentes, então, não é uma... Mas mesmo assim, Jorginho, tipo assim, você tem, tipo assim, a família sua, você não pode andar muito com eles, preferir andar com outras pessoas. Você vai começar a se sentir atraído por mais com quem você identifica. Se você identificou por logo ali com o Castor de Andrade ali, é que você não estava percebendo o lado negro dele, só estava querendo enxergar as coisas boas. Você não tinha muito contato, assim, afinidade de muito tempo de vivência. Sim. Aí é que tá, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, aqui na Terra, encarnados, talvez seja o nosso sistema de aprendizado, o joio e o trigo estão mais do que unidos, eles se trançam aqui. Mas eles vão... Na mesma rua que nós moramos, Babu, sei lá, que é o Claudinho e a Amandinha que moram em apartamentos. Mas quando eu morava em apartamentos, eu tenho certeza que, dependendo do apartamento, morava gente boa, gente ruim. Mas a gente se cruzava, dizia bom dia, boa tarde. Mas nosso engraçado. Lá é sintonia moral, por exemplo. Lá, por exemplo, quem vai para o nosso lar, ele não tem, digamos assim, uma categoria inferior de umbral. Não, tá, Jorginho, pode estar, que nem você falou, joio e trigo, mas isso, conforme o tempo, você vai separando. Se você tem amizade com um cara e você passa com ele muito tempo, aí você começa a ver, pô, esse cara não é tão bom caráter como eu estava pensando. Se você não é da índole dele, você vai se afastando dele. Ou, se você for da índole, vai se entrelaçando cada vez mais. Aí, conforme o nosso tempo, a nossa maturidade traz, e até estudos assim que nós faz, aí você já começa a bater o olho. Hoje em dia você já identifica mais só de observar algumas situações. Você fala assim, esse aí eu já não misturo porque sei que naturalmente vai tendo essa afinidade e essa também repulsão também aqui na Terra. Uma vez, olha, eu ouvi de um amigo meu, ele dizia o seguinte, pô, Jorge, parece que a gente envelhece, né? Ele tem uma escola de inglês, esse amigo meu.
a gente envelhece, a gente fica seletivo. Eu falei, mas seletivo a gente fica a vida inteira. Porque ele disse assim, olha, eu não consigo ouvir, digamos, esse tipo de pagode e tal, né? Eu falei, eu também não, mas não tenho nada contra, quem gosta, gosta, entendeu? Quer dizer, encarnado, você tem vizinho que ouve pagode pornográfico alto, tem vizinho que escuta música clássica. Eu acredito que no plano espiritual, esses encontros já ficam mais, digamos assim, menos mesclado, porque como é sintonia, eu desencarno, eu vou para onde o meu mental me leva. Então, eu vou encontrar pessoas praticamente que pensam semelhante a mim. Aqui no meio, não. É porque aqui ainda é um planeta de prova de expiação ainda, né? Quando for para uma regeneração, essa peneira vai ser um pouquinho mais ajustada ainda. Mas na resposta ele fala que o plano espiritual, a Terra é um pálido reflexo deles lá, mas no plano espiritual não tem essa mistura. Por exemplo, no nosso lar, nunca vai entrar um Castor de Andrade, porque não tem essa vibração de nosso lar, entendeu? Mas o que quer dizer com isso aqui é que a gente tem que tirar um pouco desse negócio de espaço físico no plano espiritual. Lá os espíritos superiores, como a gente já viu, podem adentrar o umbral e não ser visto. Eles podem passear livremente lá e não ser visto. Então eles Eu entendi o que você queria dizer. Pô, quantas obras do André Luiz, os espíritos superiores foram para regiões mais trevosas, assim, a fim de ajudar alguém, e eles passeavam lá, isso tanto na costa como aqui na Terra também, eles passeavam sem ser visto por ninguém. Aí, quando eles queriam ser vistos, eles adensavam o perispírito deles, os outros começavam a ver. Então, se... Mas isso não significa que eles estavam mesclados com a população de lá. Eles estavam lá, mas não eram sentidos e nem eram, digamos assim... Mas aí que tá, que você tem que... Lembra que o Valtric fala? Tem que tirar essa ideia de construção física de nosso lar, que nosso lar é um espaço físico localizado em tal lugar, que tem que parar com isso aí. Porque senão a gente começa a fazer essas coisas mesmo. A gente já começa, aqui tá separado aqui. Fala, Claudinho. Fala, Cláudio. Então, aqui ele coloca, nas palavras de Herculano Pires, é todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Ou seja, aqui também há a separação por afinidade. Só que aqui é mais difícil você identificar, porque no plano espiritual você vê até mesmo o pensamento da pessoa, você vê a luminosidade da pessoa, aqui você não vê isso. Então, de qualquer forma, é só ver, por exemplo, numa sala de aula, não existem as panelinhas, as afinidades. Sim. Então, no mundo todo é assim, você fica afinizado com pessoas que têm mais ou menos o seu tipo de pensamento. Só que aqui como aquele fala, que é mais obscuro, ou seja, a gente não consegue ver, por exemplo, que a Amanda, ela fazia bagunça, ela sentava lá no fim, a gente vê a carinha dela, fala, nossa, a Amanda, ela devia ser uma estudante modelo, nossa, ela devia ser perfeita nos estudos, só tirava nota 10. E aí a gente vê que não, ela ficava lá no fundão, fazendo bagunça, então a gente não vê, né, pela cara, quem a pessoa é. Quando você começa a conviver com a pessoa, é que você vai ajustando essas afinidades. Agora, tem pessoas que mesmo vendo a pessoa, ela tem uma sensibilidade tal que ela consegue perceber que a pessoa não é uma pessoa que realmente é aquilo que fala. Então, eu acho que aqui acontece sim, só que é mais difícil, é mais demorado para você perceber. Lá é de imediato, você vê a luminosidade do espírito. Sim, na hora. Aqui não. É isso. Simbora, Mandinha! 279, né? Isso. Todos os espíritos têm, reciprocamente,
acesso uns entre os outros? Os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. Fala, Claudinho, você está um cara compenetrado hoje, você está aí. Tipo, parece que você viveu experiência própria ali. É aquilo, isso daqui é aquilo que mostra detalhadamente nas obras do André Luiz. Então, os espíritos. Gente, peraí que a Mandinha está incorporando lá. Eu tô fazendo dor aqui no pescoço. Ah, você está fazendo dor no pescoço? Não, é que eu tô com dor aqui no pescoço e tô mexendo. Fazendo dor no pescoço. Vai lá, senador. Então, aí a gente vê a descrição desses acontecimentos nas obras do André Luiz. Então, os espíritos não podem ter acesso a tudo, porque senão eles vão bagunçar o coreto. Senão nenhuma obra funciona. Funciona. Né? Então, tem que haver uma limitação da atuação desses espíritos. Senão, nada funciona. E é interessante, vem cá, Cláudio, isso é interessante o seguinte, é que nós percebemos que ambos os mundos, o material e o espiritual, a disciplina é uma organização ferrenha. Mas aí é que entra o mais significativo. No plano espiritual, essa disciplina ela é melhor aplicada. No mundo material nosso, essa disciplina ela vai muito da evolução do mundo onde você está. Porque você pensa bem, ó, no plano espiritual, existem grupos socorristas e grupos que exercem a influência para poder trabalhar em qualquer situação. Os maus são irresistíveis, eles não podem enfrentar o bem. No nosso mundo, por melhor que seja a sua, digamos assim, a sua instituição de segurança, de proteção, ou o que for, nós estamos mesclados com espíritos inferiores que somos nós. Ou seja, a disciplina no nosso meio, que é o meio material, ela sofre a influência muito mais grave da nossa inferioridade que o plano espiritual. Porque aqui não conforme a gente falou, aqui no mundo físico não tem como, tipo, como é tudo material, não tem como alguma coisa ficar invisível, a ser nosso mau caráter, que a gente consegue disfarçar um tempo, assim, né? Mas lá no plano espiritual, como são coisas mais sutis, o mal não consegue acessar essas coisas mais sutis. Aqui na Terra é a mesma matéria para todo mundo. Então, e tem que ser assim para ter a convivência e a gente ter nossos méritos e não ser arrastado pelas más influências. Se fosse alguma coisa parecida com o plano espiritual, que os bons ficasse meio que invisível para os maus na Terra, a gente não ia ter o exemplo que poderia arrastar a gente para o bem, tá ligado? A gente não podia ver um Gandhi, assim, o Gandhi teve na Terra, mas eu não vi, eu sou tão inferior a ele que eu não consegui ver os exemplos dele, não ia adiantar de nada. Exato, essa que é a nossa grande lição de estarmos encarnados. É isso que eu estou dizendo. Aqui está dizendo exatamente isso, que na Terra as adversidades parecem maiores porque nós temos que colocar o nosso livre-arbítrio sempre em embates. Quer dizer, você tem que escolher o grupo que você está, porque nós estamos mesclados. Por exemplo, digamos nós aqui, que trabalhamos numa organização policial, né, de segurança social. Nós estamos com bons policiais e maus policiais. E a sua atitude individual é que vai dizer, mesmo entre maus e entre bons, quem você é. É mais difícil, mais dolorida, mais esforçada, porque o espírito aqui, ele te obriga a se mexer mais. Por isso que no nosso planeta, ou na matéria, realmente é onde você se exige
que as habilidades sejam colocadas em prática de qualquer maneira. Por isso que é bom estar encarnado e, ao mesmo tempo, é um pouco doloroso. Acho que faz parte da prova, né? Então, você tem que passar pelas provas, ou seja, você tem que enfrentar o mal e ter força para resistir. E isso é uma prova. Resistir aquele vinhozinho, né, senador? Que chama a pessoa. Chega sexta-feira, tem que se controlar, né? Controlar, ficar em casa. Aquela pratada de feijoada que repetiu umas 2, 3 vezes. Poxa, Amandinha, você falou para mim, eu te indicava qual era a carne de porco Você vegetal ia riscar meu melhor. nome. Riscou meu nome, né, Jorge? Ai, Jorge. Agora é o Babu. Não, é o Babu agora que lê aí. Vamos lá. 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e maus espíritos? Os bons empenham-se em combater as más tendências dos outros, a fim de ajudá-los a elevar-se, é a sua missão. Os bons sempre vão estar querendo ajudar os inferiores que estão lá no degrau de baixo, puxando para de cima. Nada? Tá tudo certinho, Amandinha? Tá bem? Tô. Incorporou aí, Amandinha? Bastou sabe? Esse todo dela foi meio tipo assim, tipo, não foi alguma coisa firme, tá ligado? Você sentiu que teve uma fraquejada ali, tá ligado? E eu senti também, Hoje no trabalho era a lombar que tava doendo, eu ficava baixando assim, daí a outra, tá vindo, tá incorporando. Jorginho, 35 anos tá torta desse jeito, tá? Não vai chegar aos 40, tá? Já me falaram isso hoje. 37, Babu, quase 38. Chegar aos 40 não tá tudo travado já. Ela tá feio. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir tanto quanto puderem que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? É aquele negócio, eu me dei mal, eu quero ver o outro, eu me ver no outro dar mal também, eu não tô sozinho aqui. Eu tô sozinho aqui. Só olhar o ambiente de trabalho. A Mandinha hoje tá com alguma coisa pra trabalhar. Ó, cardeneta, isso aí, assunto de cardeneta. Com certeza. Ela arrumou treta no trabalho hoje. Rolou alguma treta no trabalho hoje, com certeza. Alguém comeu a marmita da outra na geladeira, mexeu na sobremesa da outra lá, teve treta. Mas isso é verdade, gente. Tem um ditado no nosso mundo que fala assim, ó, você só reconhece a moral do seu companheiro, né, do seu amigo e tal, se ele se compraz com a sua vitória. Porque, cara, nesse mundo que nós vivemos, a coisa mais difícil é você chegar assim e dizer, nossa, você viu o escritório do Cláudio? Rapaz, ganhou aquela promoção de contabilidade, estou contente com ele. Ah, quer dizer, o quê? O Claudinho? Que nada, aquilo ali ele puxou o saco, na hora. Agora, se o Claudinho cai, né, dá uma remorda, nossa, vamos levar o nome do Cláudio para o centro, abraça o Cláudio, sabe? Na miséria, vem aquela coisa assim, meio melosa, de querer ajudar, mas o cara foi promovido. Nossa Senhora! Esse é o ditado, César. Você é uma alma boa quando você se compraz de maneira correta, quando o seu companheiro é promovido, ganha dinheiro. Pô, ganhou na Mega Sena, Deus dá dente a quem não sabe mastigar mesmo, Aquilo não foi honesto, não. O quê? O Babu tá com o Bentley? Eu sabia que ele traficava. Ninguém fala assim, nossa, tudo inveja, né? É tudo inveja, né?
esses comentários. Sei, assim, né? Parece que dá uma raiva, sabe? Viver De o outro você. bem, né? Bem, né? Seria é mais que despeito, sabe? É uma raiva interna de. Nossa, é como o Babu falou, eu tô ruim. Ao invés de eu tentar melhorar, não. Eu quero que o cara continue onde eu estou para me sentir tranquilo. É. É o que chamam, o que alguns falam da inveja branca. Ai, menina, não sei o que, não sei o que, mas é inveja branca, viu? Não existe inveja branca. Inveja é inveja. É inveja boa. E é a mesma coisa. E é a mesma coisa dos ciúmes, cara? Tipo assim, não, mas o ciúme na relação é bom, não tem. O ciúme é alguma coisa negativa, não é virtude. E as pessoas acham que isso é virtude, cara. Quem. Isso. Não, ele tem Um tudo porque ciúminho ele faz ama. bem, é bom, né? Tem... É doença da alma e a pessoa coloca isso como virtude. É o que Sêneca fala nas cartas dele. Você não tem como ajudar essa pessoa porque aquilo que é mal, ela entende que é uma virtude. Ela está muito cega. Ela ainda não despertou pro lado negro da força. É verdade. ou até você já sabe que não é bom, mas às vezes você ainda sente, né? Mas pelo menos você tem ideia de que aquilo não é bom, né? Isso que mas tem gente que nem tem ideia, acha que ciúmes faz parte, que é, né? Que é normal, entendeu? E tem pessoas que usam frases para, digamos assim, vestir o seu pensamento como se fosse uma qualidade, quando no fundo ela expõe o racismo que ela tem. Eu tinha uma colega no eleitoral, ela era a típica da pessoa que se colocava assim, olha, eu não sou racista, sou uma pessoa de igualdade social, sabe? Sempre assim se ficou. Um dia, ela estava tentando elogiar um amigo nosso, o Anderson, que ele tinha acabado de se formar em História lá em Ouro Preto, né? E ele estava visitando a família aqui e foi nos visitar. Ela chegou assim e disse assim, olha que maravilha o Anderson, formado em História, em Minas Gerais. Você vê esse menino é um negro de alma branca. Cara, todo mundo ficou assim, aquilo murchou, cara. Ela, em vez de auxiliar ou elogiar, ela expôs para fora, assim, pô, como é que esse cara consegue se dar, se formar, né? Mas assim, e ela falou, como o Babu disse, naquela coisa de mostrar, nossa, né, que legal. Todo mundo ficou assim, Jesus agora, pede para ir para o banheiro, sei lá, olha, deu dor de barriga, né? Uma coisa assim, tipo, vou escovar o dente. Mas o senhor acabou, em alguns instantes atrás, de cometer esse mesmo deslize. Qual foi o deslize? Diga para mim, é importante. Volta a fita aí. O senhor falou lado negro da força. Não é lado negro da força. É lado sombrio da força. No Brasil, eles, no começo dos filmes do Guerra nas Estrelas, eles traduziram como lado negro da força, mas não é, no original inglês, não é negro, é sombrio. Sombrio, depois nas novas aí o pessoal aí colocou certo, que é lado sombrio da força. Porque sombrio não é negro, tem razão, sombrio é a lado diverso, beleza. Agora é o Claudinho que lê, né? Eu falei senhor. Ah, é? Já passou. Beleza, 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para a voz, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Ô Jorginho, lê só a primeira parte sua aí, até o primeiro ponto final, a resposta. Eles se veem e se compreendem. Mais um pouquinho. A palavra é material e o reflexo é o reflexo do espírito.
aqui o meu tá diferente, tipo, tá assim, ó, eles se veem e se compreendem, porque lá não tem palavra articulada, a gente já viu. Nossa, é outra coisa. A palavra se materializa pelo reflexo do espírito, o seu tá como se a palavra é material, aqui é sentido figurado. Dá outro sentido isso. Aqui, ó, a palavra se materializa pelo reflexo do espírito. Você vê pelo reflexo do espírito, é aquele negócio só do espírito. Ele vê o outro espírito, ele já consegue escanear tudo. Ó, esse aqui tem. É por isso que lá no nosso lar os espíritos superiores conseguiram escanear a mulher que estava batendo lá pedindo ajuda. Assim, ó, essa aí só tá com uma alminha de boa, mas no fundo não é tão boa assim, não. Beleza, olha, essa tradução é bem melhor realmente, porque ela. Tá aqui. Não, a minha tá igual a sua, Jorginho. Igualzinho. É. E a sua, Claudinho? Como é que tá? Porque a tradução do Babu, ela é muito melhor nesse sentido, porque ela explica outra coisa. Eu discordo. Olha. Discordo, porque aqui é Herculano Pires, é outro nível. Babu, deixa eu ver a capa do seu evangelho aí. Evangelho não, o livro dos Espíritos. A Amandinha tá com o livro errado. A Amandinha, o estudo inteiro, desde a primeira aula, com o livro errado. Mas ultimamente eu tô tão atrapalhada, tô até com medo de mim. Isso acontece quando a pessoa toma um vinhozinho a mais. Chega mais pertinho. Ah, tá. É esse vinho na sua caneca aí. Mas qual editora que é essa aí? Petit. Ah, tá. Esse que eu tenho que anotar aqui. Mas e o Claudinho, e a tradução do tio do Babu aí? Como é que tá nessa resposta? Qual de vocês dois aí? Ô, Babu, me diga uma coisa, aonde essa mulher, que é a tradutora aí, achou essa resposta, cara? Ela sabe traduzir as coisas assim no sentido figurado do francês antigo. Não, mas não pode ser traduzido figurado. Que é isso, cara? Ô, Claudinho, explica para esse cara que o tradutor não pode imaginar uma tradução. Não, porque você não tem na tradução. Principalmente aí agora, você que está lendo seus livros aí antigos aí, Iracema e todo. Aquele português rebuscado de antigamente. Você tinha uma frase ali. Coronel e o lobisomem. Isso. Você tinha uma frase bem elaborada que, tipo assim, falava no sentido figurado de algumas coisas. É que nem isso aqui, ó. A palavra se materializa pelo reflexo do espírito. Não é que a palavra é material, porque a gente sabe que no plano espiritual não tem articulação de palavras. Sim. A gente sabe que é no sentido... Porque só de você ver o espírito superior consegue escanear, vamos falar assim, né, que é uma palavra comum no nosso dia, consegue ver todo o outro espírito que está ali. E quando na tradução de você fala assim, a palavra é material, parece que é a comunicação que nem a gente aqui no plano espiritual. Mas é exatamente o que eu entendi. Porque, olha só, no Salvador Gentili e no Moleto que eu estou lendo aqui, a resposta é a mesma. Quer dizer, dá essa explicação. A palavra é material e por isso que lá eles falam, entendeu? Na hora que eu emito, você escuta a minha voz. E aí não, eles só emitem o pensamento. E aparece ali no espírito ali. Nos outros dois que eu tenho aqui, tá também assim, a palavra é material. Agora, eu entendo que a palavra seja material mesmo. Não existe palavra no mundo dos espíritos como a gente está com som. Não existe som. Então, aqui, o que eu estou entendendo que ele está colocando é que, assim, esse nosso falar com emissão de som, isso é da matéria. Então, no mundo dos espíritos, a palavra, ela não tem som. Ela é uma transmissão, como se fossem ondas de rádio. É isso que eu entendi do que ele está querendo falar aqui. Não, mas ô Claudinho, mas a tradução que a mulher fez do livro dos Espíritos para o Babu, ela é mais explícita para isso mesmo. Quer dizer, é isso que nós entendemos mesmo. Isso. Mas ela explica de maneira mais didática, porque com isso aqui, o que é que eu entendo? Ó? A palavra é material. O fluido universal é o veículo do pensamento. Ou seja, quando eu penso, o Babu vai ouvir a minha voz. Mas não é isso que está escrito no livro do Babu.
Bom, já que essa discussão não vai chegar a lugar nenhum, nós estamos dentro de um labirinto, vamos seguir em frente aqui, né? Vamos falar do fluido universal, né? Então, aqui fala, o fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante, é o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para a voz o veículo do som. Então, é como se a gente tivesse mergulhado todo o universo nesse fluido. É como se fosse onda, né? É como, por exemplo, as baleias se comunicam. Elas se comunicam por som e aquele som vai no oceano e chega nas outras lá também. Então, o pensamento nosso no fluido universal também é isso daí. É como se fosse ondas que vai fazer uma pergunta. mandando o pensamento. A turma do fundão levantou o dedo lá. Vamos lá, turma do fundão. Eu não sei se é uma pergunta boba, mas é uma dúvida, né? Esse fluido que está falando aqui, é independente da evolução do espírito. Sendo espírito, é assim que é. Isso tem todo o universo. Algumas pessoas chamam de matéria negra, outros chamam não sei do quê. Chama de matéria escura, né? Isso. É algo que tá. É algo que a ciência ainda não conseguiu identificar, não sabe o que é, mas que existe lá. Então, é como se fosse o fluido universal, ele vale para todo mundo. Né? É o meio de comunicação que os espíritos têm. Uhum. É desse meio que sai a matéria do perispírito e que Deus consegue, de algum modo, fazer os espíritos aí. Outra coisa pitoresca. Ele fala assim, é uma espécie de telégrafo universal. Você vê como realmente esse livro é antigo, né? Telégrafo. Telégrafo Você pergunta para o pessoal mais jovem hoje de telégrafo, ninguém sabe o que é isso. O que é um telégrafo? É a mídia universal. Seria assim, hoje para ser traduzido. Só Jorginho que sabe, que já viu um telégrafo na vida. Já vi, cara. Manuseou. Olha, eu admiro, pena que essa profissão terminou no mundo, mas o código Morse ainda existe. Já na turma de 70, 80 aí, que somos nós, era o famoso radioamador. Radioamador, exatamente. E você pensa bem, quando o telégrafo foi criado e a linguagem ponto-traço, já era uma visão do binário do computador, porque é 1.0, 1.0. Quer dizer, é ponto-traço. E aonde que a gente aprendeu o código Morse, senador? Fale para todo mundo, que a gente aprendeu no mesmo lugar. Também fala aí. Fala aí. Pô, no manual do escoteiro. Do tio Patinhas. Ah, sim. Pô, senador. Senador. Não me veio à memória esta recordação. Era legal. 283, alguma coisa a mais da pergunta 282 aí? Não. Então, vamos lá. 283, sou eu, né? Yes. Então tá. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos? Podem se ocultar um dos outros? Só um tempinho. Mano, usa um português tão assim, o meu tá tipo assim, os espíritos podem esconder seus pensamentos? Isso? Não é mais, tipo assim, aí, podem se ocultar um dos outros, não é mais simples, tipo, não fica mais entendível. Mas aqui, digamos assim, é com o linguajar, digamos assim, castiço, que você aprende a vestir melhor o pensamento. Foi o que eu falei que era outra hora e ele discordou. Você precisa ler novamente o Coronel e Lobisomem. Fiquei interessada nessa pergunta aqui. Isso chama-se português culto. Português culto é o português de Portugal, que não teve tanta modificação, que é uma delícia serena. Não sei não, viu? Aquele negócio de farmácia com pH.
Não, isso aí lá do... Compacto. Essa da época da Joaquina não existe mais também, né? Vai, continua, vai, Amandinha, que você está interessada nessa, que a sua casa vai cair agora. Os caras. Então vai, resposta. Não. Para eles, tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Então, Amandinha, os espíritos superiores ali conseguem ler a gente sem problema nenhum. O que a gente está pensando, o que a gente fez, o que a gente está pensando em fazer. Tá tudo ali, ó, passando na nossa... revelado. Tudo é revelado. Eita. Antes Agora que mesmo de você escrever na sua caderneta pessoal, os espíritos já sabem de tudo. Então, gente, eita. Quando o seu mentor estiver chamando a sua atenção lá no plano espiritual e você falar assim, putz, esse cara tá chato, ele já captou, já. Gente, nossa. Mas é por isso, gente, é que ruim. No nosso lar não tem vizinhança ruim. Eu sempre falo para o pessoal, nossa, morar no nosso lar é ótimo. Eu falei, não é ótimo. A única diferença lá, nossa e daqui, é que lá, digamos assim, eu sou vizinho do Babu e quero falar mal dele, na hora que eu vou pensar, todo mundo já sabe o que eu pensei, porque fica evidente. Entendeu? E como lá o pessoal não quer perder o lugar, o pessoal aprende a não pensar mal, porque você pensou, aqui não, aqui você pode estar dando parabéns para o cara, apertando a mão dele, abraçando. Nossa, cara, gosto de você. Você é um amigão do peito, ó. Eu e você estamos aqui. E a mente, cara, eu vou te ver na encruzilhada, debaixo do Ogdá, safado. Mas você não lê isso aí. No nosso lar, fica evidente. Por isso que morar lá é bom. Você aprende a ser sincero no sentimento. Não tem como você negar. Você gosta de mim? Que é isso? Eu amo você, meu amor. Você tá vermelho de raiva. Olha eu aqui, ó. E aí, Amandinha? É? Que coisa, né? Que coisa, né? Amandinha, é o quê, minha filha? Que coisa. Tô perdida. Amandinha, pelo amor de Deus, fazer esse trabalho lá na hora de falar do Livro dos Espíritos. Você vai deixar seus amigos aqui constrangidos. Olha o grupo que você tem que defender, somos nós. Você tem que chegar lá e arrasar. Passar assim, passar o rodo. É igual aquela figurinha do prédio caindo assim e cheio de escolas. Tá tudo Vai dar certo. tudo certo. Vai dar tudo certo. Essas figurinhas engraçadas. É que nem a gente ia sair aqui. A gente tinha a nossa turma da rua aqui, né? A gente ia sair para as baladas quando era adolescente, né? Falava assim, ó, se der tudo certo, vai dar caquinha no final. Porque a gente era, tipo assim, chamava as coisas ruins para acontecer. Se tudo der certo, vai dar errado. Alguma coisa errada tem que acontecer. Se deu certo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vamos embora. 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar a sua individualidade e se distinguir dos outros que o rodeiam. Ou seja, como eu vou ver que a Amandinha é Amandinha, o Jorginho é Jorginho, senador é senador. Eles constatam sua individualidade pelo espírito, que os distinguem dos outros, assim como pelo corpo se podem distinguir os homens. Ou seja, a gente não enxerga propriamente o espírito, a gente enxerga a capinha. Mas espera aí, gente, agora eu tenho uma dúvida aqui. Essa resposta aqui só pode ser para nós inferiores, né? Porque, digamos assim, se a nossa individualidade está no perispírito, como ele diz assim, a nossa identidade, ela é provisória. Como é que eu posso saber que eu sou o Jorge e na outra encarnação eu vou ter outro corpo, Jesus? Vai ser na próxima pergunta, Jorginho. Você vai ser respondido.
Na próxima pergunta, você vai ser respondido. Ah, tá legal. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo? Sim, e assim de geração em geração. Ah, que legal. Desculpa, é a 258A. É a 8A, é a 8A, é agora, desculpa. 285A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. O espírito começa, como é tudo vivido, a gente não consegue esconder nada no plano espiritual, é aquilo que a gente já falou outra hora. O espírito, vamos falar na nossa linguagem própria, projeta ali no perispírito toda a vida dele. E aí você que consegue ler aquilo, escanear aquilo, você, ali, ó o senador escondido ali, ó, com outro disfarce ali, ó o senador ali querendo disfarçar, sabe que nem na festa, a gente tá na festa e putz, o Jorginho parar, vou dar uma baixadinha aqui, vou ver se eu saio ali, não vai ter como. Você vai estar disfarçado, você, olha aí, que tá ali, ó. Agora sim, porque essa resposta aqui vai para nós, que somos espíritos ainda evoluídos, inferiores e tal, que a nossa marca é aquilo que você se apresenta. Mas, digamos assim, para os espíritos evoluídos, deve ser realmente essa. Você olha o ser no seu total, né? Quer dizer, não é a forma que você vê hoje, é chegar, Isso é bom você tocar, porque a grande maioria, vamos falar que 98% do livro dos espíritos, os espíritos colocaram em condição da nossa condição atual. Eles, alguma coisa ou outra, eles falaram do plano espiritual superior. Não adianta desenhar um plano superior, que a gente não vai ter acesso por enquanto, ele tinha que pintar alguma coisa que, quando a gente desencarnasse aqui e aparecesse no plano espiritual, a gente ia identificar. Não adianta ficar falando de outra coisa que a gente está há anos-luz ainda. O senador está procurando alguma coisa na tradução dele, está tudo errado lá. Na tábua de esmeralda dele ali, ó. O seu, como é que chama? O seu búzio moderno, entendeu? Ele tá no bate-papo Wall. Eu só tô vendo aqui se tá coincidente. Então, só que assim, esse reconhecimento, ele se dá dependendo da evolução espiritual. Então, nós, por exemplo, a gente desencarna, a gente não vai ver todo o passado de uma outra pessoa, a gente vai ver a última encarnação, nós vamos estar parecidos com a última encarnação. Então, a gente se reconhece pela última encarnação. À medida, lógico, que a gente vai evoluindo, nós vamos ter, né, condições de ver mais adiante. Mas na nossa condição atual, é só essa última encarnação mesmo. Né? Fale por você, cara pálida. Não, senhor. Amandinha, você percebeu que o Babu está humilde, né? Ele tomou o remédio dele hoje. Por isso está tranquilo, está ciente de si, Claudinho. Você pensa bem que ele é o cara que sabe de si, pô, né? Quem sabe de mim sou eu, como já diz o samba canção da Portela dos anos 80. Não, eu tô que nem a Mandinha hoje, fiz um monte de coisa errada e tô tentando disfarçar aqui. Não. Mas eu tava esperando ela começar a psicografar, porque já tava assim, já vai incorporar. 286, Jorginho. Ao deixar os seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Nem sempre imediatamente. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e desembaraçar-se do véu material. Aqui está o meu, sacudir o véu material. Sacudir? Não pode. O meu tá aqui, ó.
leva algum tempo para reconhecer o seu estado e se desprender da matéria. Aqui fala sacudir, mas na verdade desembaraçar-se é melhor do que sacudir o véu material. E isso é uma verdade, gente, porque, olha bem, morrer é uma coisa, desencarnar é muito diferente, gente. É por isso que tem que sempre explicar bem, a morte não existe, a gente só desencarna. Não, você tem a morte e tem o desencarne. O desencarne leva algum tempo. Quer dizer, você se libertar do corpo, sair numa boa, não ficar preso na matéria, começar a saber aonde você está, saber que você desencarnou, que você não está mais no físico, isso leva um tempo. Para isso, nós temos que desapegar desde encarnados agora, senão fica complicado. Aí, já imaginou? Todos nós se encontrando lá no Parque da Cidade. Ele vai querer no plano espiritual tomar café descafeinado, pessoal. Leitinho. Leitinho também é bom. Eu vi a discussão de vocês, depois eu vou falar do leite bom para vocês. Eu já praticamente quase cortei já. Só tô num dedinho aqui só. Fala, Amandinha, qual que é agora? 287, não? 287. 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como um irmão bem amado esperado há longo tempo. A do perverso como um ser que se enganou. Aí eu gostei dessa tradução, porque o Noleto colocou aqui algo pesado, gente. Olha aqui, ó. A do mal como um ser que se despreza. O meu tá com o mal, 287. A do mal como um ser que se equivocou-se. O meu está mais bonito, ó. Sim. Agora, também tem essa também, né? A alma é acolhida por quem? É igual aquele filminho Água com Açúcar, a lá, Zíbia Gasparetto, que eu sei que o Babu adora, que é o Ghost, né? Eu nunca assisti Ghost até hoje, cara. Acredita? Lembra do filminho? Você assistiu, eu assisti milhares de vezes. Bicho! Aquelas moças escuras, você não diz. Se você desencarna com pensamentos negativos, sintonia ruim, quem vem te buscar são os semelhantes. Sério? Aí, Amandinha, preocupou a Amandinha. A Amandinha não dorme já hoje. Já acabou, cara. Agora ela vai ter pesadelo essa noite. Não pode ser seu mentor ali, te receber? Não, no seu caso, Amandinha, você não é uma pessoa má, assim. Esse mal que ele está querendo falar, assim, é aqueles mais que você está criando para prejudicar o outro. Você está naquela ignorância ainda, meio ingênua, meio com raiva. Olha a expressão de feijoada. Você viu? A expressão de favor. Quando eu Amandinha, já com esse plano espiritual aí. Não, Amandinha, toda essa leitura desse capítulo aqui... Lê seu pensamento. Negócio complicado. Porque a sintonia... Vem cá, Amandinha. Você, digamos assim, para estar uma sintonia com o seu mentor, tem que estar mais ou menos elaborada, porque ele também não vai poder te ajudar se você, ou eu, ou o Babu, ou o Claudinho, não tiver nessa sintonia. Ele continua sendo seu mentor, tutor espiritual, vai ajudar você aonde você estiver, mas a nossa sintonia vai para onde é o nosso desejo. Quer dizer, quem é que vai encontrar o nosso amigo Cláudio na hora que ele estiver desembaraçando-se dos liames carnais? Gostaram, Chico? Nossa! Os anos que ele teve, aquele pessoalzinho chegado. O pessoal da Inquisição, o pessoal jesuíta, quem mais? Quando eu sacudir o véu material. Amandinha, no seu caso, não se preocupa tanto. É mais ou menos que nem eu falo pro pessoal, tipo assim, que não manja muito do English, quando vai pros States, né? Você assim, meu inglês é mal, tal, mas é que dá pra se virar, tá ligado? Tipo assim, não morro de fome, mas também não como aquilo que eu quero, tá ligado? Você vai dar um jeitinho ali, você tá nessa etapa, assim, tá ligado?
Você não vai passar aperto lá, mas também não vai ser a maravilha que você está pensando, né? Porra! Ô, Mandinha, caramba, agora você animou, hein? Agora a sua alma se encheu de luz, não foi? Não, agora melhorou. É a mesma verdade, só que dita de outra maneira, Jorginho. Você tem que saber. É verdade, tem razão. Agora, Amandinha, se você fosse honesta com você mesmo ao escrever a sua caderneta, vamos ver se você vai escrever a caderneta para tirar nota 5 com os espíritos. Sem pensar muito, conhecendo você como você se conhece, quem viria te receber quando você desencarnar? Quem? Daqui do grupo? Não entendi. A bichinha está perdida, Jesus, não vou ter que rezar muito por ela. Quem iria me receber? Quem é que, pela sua forma de ser da vida, quem é que você acha que grupo viria? O grupo mal, aquela escuridãozinha do Ghost ou aqueles branquinhos legal? Um meio termo, né? Eu também, mas então, tá certo. Você vai pro nosso lar. Também não tá tão ruim assim, né? Fica Vamos embora, 288. Vamos terminar até 290 para a gente terminar o capítulo hoje ainda. 288. Que sentimento tem os espíritos impuros quando vem um mau espírito chegando até eles? Os maus ficam satisfeitos ao ver seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, como na terra um perverso entre os seus iguais. É aquilo que nós falamos. Opa, eu caí e tem um otário que caiu junto comigo, igualzinho comigo. Ó. Ele se alega pela queda nossa ali. A queda nossa. 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm, às vezes, ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles. É uma punição. E agora, Mandinha? Não, achei bonito isso. Eu sempre pensei que tem que ser assim, né? Eu sou um parente que você vem te receber, né? Mas a outra pergunta agora, final, que é muito interessante. Porque o que eu acho bonito aqui, gente, sabe o que é? É que é sempre uma alegria e um choro ao mesmo tempo, né? Quando nós reencarnamos, os que ficam no plano espiritual choram a nossa saudade, porque você vai mudar, você vai para um lugar diferente, não vai ser mais o mesmo. Aí o pessoal que te recebe aqui, nossa, que legal, chegou, que bonitinho, né? Nossa, tem a cara da mãe. Quando você vai embora, os que ficam aqui choram, mas em cima, pô, cara, tá de volta, que legal. É sempre assim, enquanto um chora, o outro tem um abraço. Não importa o sobe ou desce, entendeu? Eu acho legal isso. Eu lembro muitos anos atrás que eu li, que parece que lá eu pensei que o Claudio ia falar assim, mas eu lembro quando eu saí de lá, os Júlio César, Cícero, tudo dando um abraço em mim, falando, vá. Ninguém queria falar uma dessa agora. Ô, Babu, salve espírito, aqueles que deixaram que saúdam, tipo aquela coisa bonita. Mas fala aí, Claudio. Muitos anos atrás, eu lembro de ter lido que numa aldeia lá no Tibete, eles têm um costume que, assim, quando as pessoas morrem, eles festejam. E quando alguém nasce, eles choram. Por quê? Porque quem morreu já se libertou, então tem que fazer a festa, porque está indo embora, feliz. E quem veio no mundo, a gente tem que chorar e lamentar, porque está vindo mais um para sofrer, entendeu? Exatamente. Literalmente.
Sabia que existia. É que nem na tradição do México também tem aquele Dia dos Mortos que eles festejam bastante. Só que lá o pessoal misturou já com cachaça, com outras coisas, misturou uns negócios meio errados. Mas a ideia principal era festejar os mortos que estavam bem, assim, vamos falar no plano espiritual. Tinham 290, vamos lá. Vamos lá. Desde que eles não fossem para o Mictlán, o inferno dos Aztecas. Vamos lá. Você leu aquele Orgulho Azteca? Hã? Você leu aqueles livros lá, o Orgulho Azteca? Orgulho? São 4 volumes. Não. Leia, você vai gostar, muito legal. Que eu nem conhecia esse. Nossa. É um romance, assim, bem legal, assim. Um romance histórico, assim, mas bem legal. É da Zíbia? É da Zíbia? Não é nem eu acho que é um... Depois eu passo para você, mas nem é daqui acho que é um inglês ou um americano que escreve. Não tem nada, assim, conta a história dos astecas, tipo, na visão de um ancião, quando os espanhóis chegaram lá. Aí começa a contar como que era o povo dele, a influência que teve os espanhóis, tudo mais, o que foi mudando, tal, já meio que mostrando a decadência também do Império Azteca. Aí ele fala de todas as comemorações que eles tinham, o que os espanhóis... É legal o livro. Manda para nós aí, para a gente procurar aí, beleza. Claudinho, eres tu? Não, eu sei, Carapado. É o senhor, Jorginho. Achei que era o Claudinho. Ela leu, você leu, não é o Claudinho? Não, o Claudinho leu 289, agora é o último. Sério? Nossa. A Amandinha e o Jorginho estão dormindo na aula, senador. Não, juro pra você, cara. Primeiro Cláudio, cara. Tudo bem, ó. Amandinha, tamo junto, ó. Eu tô com você, você sabe que o nosso coração assim, já desde sempre. Parece que eu tô piorando agora. Não, peraí, você tá com a minha vibração. Você não tá piorando, pelo amor de Deus, né? Não, esquecida, distraída. Amandinha, você com 37 está na mesma idade espiritual do Jorginho, que é aposentado ali já. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte. Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Isso que eu falei para você que é legal, porque a gente tem essa ideia de apego ainda da família aqui na Terra, lá no plano espiritual. E isso aqui serve para a gente acordando, porque a gente nem sempre vai caminhar com aquelas pessoas. Se a gente está caminhando até agora, está mostrando que a gente está atrasado no caminhar que nem eles. É que nem você pegar uma vida aí. Você com 10 anos, vamos falar só de filme, você tinha um gosto de filme, com 20 anos você já tem outro gosto de filme, com 30 anos você tem outro gosto para filme, com 40 você vai se distanciando. Não adianta, conforme você vai passando o tempo, não que você vai ficar distante da sua família, mas um vai caminhar mais rápido que o outro, e você não pode, que nem fala, retardar o caminhar da outra pessoa, mas você vai conhecendo outros espíritos. É isso que é importante, porque a gente é tão apegado a isso, que a gente lá no plano espiritual, não, cadê minha família? A gente não tem uma família propriamente dita só, né, cara? Olha, Abu, isso que você falou, nós conseguimos compreender até legal, mas quando pessoas que não são espíritas escutam elas falam mal da nossa doutrina, porque elas falam que o espiritismo afasta a família em vez de segurar por causa disso. Porque eles não entendem que a família é um grupo de espíritos que sobrevivem à morte. Para alguns, a família é aquilo que você tem como sangue. Isso. Então, eu já ouvi gente falando assim,
vocês espíritas são maus, afastam mães e filhos depois da morte. Eu falei, mas como assim? Porque vocês falaram que cada um vai para o seu lado, ninguém mais se ama, cada um segue. Eu falei, não é. O amor não tem nada a ver com a evolução. Uhum. Mas quando as pessoas escutam isso, elas se assustam realmente, e essa é a verdade, porque às vezes você tem uma evolução diferenciada e fala assim, gente, eu vou ter que ir para um outro país, a gente só vai ver daqui a 100 anos. Nós vamos sentir falta, para não ficar contente, porque é um caminho diferente. Não, tem que ficar comigo aqui, não, pelo amor, não vai não. É complicado isso, rapaz. É isso aí. Silêncio que a Mandinha cochilou. Não, tô aqui. Daqui a pouco eu vou cochilar mesmo. Terminamos por hoje? Terminamos. Ou vontade de assistir a Gênesis, hein? Nossa.